Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre terapias holísticas. Muitas pessoas quando me perguntam, com o que você trabalha? E eu falo terapias holísticas, elas não entendem muito bem o que seria essas terapias holísticas. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui no meu Instagram que sabem, né, o que são terapias holísticas, como funciona, mas também tem um grande número de pessoas que não sabe. E tá tudo bem, porque eu acredito que ninguém é obrigado a saber tudo, né? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco simples, né? E rápida, porque vocês sabem que eu não consigo ser rápida, eu sempre me estendo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, terapias holísticas, né? Da onde vem essa palavra holística? Holística, ela vem do grego, tá? Que é holos, na verdade, e significa todo, inteiro. Ou seja, é uma terapia que ela trata o paciente não apenas nos sintomas físico da doença, mas na causa, na raiz, né? Durante muitos e muitos anos, a medicina, ela tratou os seus pacientes, os seus doentes, da seguinte forma: você tá com uma dor de cabeça, você tá com uma dor de estômago, você vai no médico, ele vai analisar esses seus sintomas e vai te dar um medicamento para então diminuir essa dor, né? Para essa dor diminuir, e se persistir, ele vai pedir alguns exames para ver então se você já tem uma doença, né, já enraizada, então fazer um tratamento para tratar essa doença. Ou seja, ele trata o corpo físico, né? Já a doença já manifestada no corpo físico. O terapeuta holístico, ele trabalha de uma forma um pouco diferente. Hoje, né, nós sabemos, diante de muitas a evolução da medicina, a evolução da ciência, né, um resgate de conhecimentos antigos, a gente já sabe que o ser humano, ele é composto não só pelo corpo físico, esse corpo orgânico, né, onde a gente tem os nossos órgãos, mas também a gente tem o nosso campo emocional e o nosso campo mental, que fazem parte do nosso corpo. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas reverberam para que a gente acabe ficando doente no corpo físico. Por exemplo, quando você tem uma preocupação de alguma coisa que está te preocupando muito, aquilo vai te gerar algumas emoções nocivas, e essas emoções nocivas vão criar uma carga no teu corpo físico que vai acabar se transformando numa doença. Uma pessoa que ela é uma pessoa positiva, que ela está sempre de bem com a vida, que ela tem uma alimentação um pouco mais saudável, ela pode até fumar e pode até beber, mas se ela é uma pessoa que vê a vida de uma forma mais positiva, é uma pessoa que tem uma visão do lado bom da vida, que não fica só reclamando, falando dos outros, que não fica só julgando os outros e se julgando, se criticando, se fazendo de vítima, essa pessoa ela pode até fumar e beber, mas ela vai ter uma vida mais saudável do que aquela pessoa que vive na academia, que só come coisas saudáveis, que não bebe, que não fuma, mas que vive falando mal de todo mundo, vive reclamando do trânsito, vive pensando coisas negativas, vive assistindo filme de terror, esses noticiários sanguinários aí. Essa pessoa, ela pode até ir na academia, pode até ter uma vida saudável, mas ela está se alimentando com outras coisas pesadas, que isso vai trazer uma preocupação para ela tão grande, que ela vai ser aquela pessoa que ela não dorme direito, que ela está sempre com taquicardia, que ela está sempre preocupada em sair na rua, se vai ser assaltada, se não vai, ela está sempre desconfiando de todo mundo. Então essa pessoa ela tem muito mais a tendência a ter doenças, às vezes até um câncer, do que aquela pessoa que fuma, né, mas que é uma pessoa assim de boa, digamos, né. A terapia holística, então, ela trabalha no campo emocional, no campo mental, para que tu não adoeça no corpo físico. Quando já há uma doença no corpo físico, como as terapias holísticas elas atuam, né? As terapias holísticas elas vão atuar da seguinte forma. Eu vou usar um exemplo aqui, tá? Eu tô com um problema de pulmão.
para quem trabalha as terapias holísticas, estuda, sabe muito bem que problemas respiratórios geralmente são de sentimentos de não perdão, sentimentos de mágoa, de rancor, aquela pessoa que vive uma coisa que alguém magoou e ela fica ali remoendo, remoendo, remoendo. Sempre que possível, ela toca no assunto para reclamar ou para dizer, ah, mas fulano me fez isso, mas eu passei por isso. Sabe aquela pessoa assim, ó, que tá sempre remoendo, sempre remoendo, sempre remoendo aquela situação? Às vezes ela até nem fala, mentalmente ela tá sempre remoendo aquela situação. Ela vai ter geralmente problemas respiratórios, problemas pulmonares, né? Problemas como como é que eu vou dizer? Problemas de... Agora me fugiu a palavra. Mas problemas de pneumonia frequente, problema de ter que usar bombinha, né? Então, vários problemas, assim, relacionados mesmo à parte respiratória, à parte pulmonar. Nesse caso, você vai trabalhar o quê? A pessoa vai chegar para você, né? Vamos supor, dentro de uma terapia Reiki. Você vai aplicar a energia Reiki. Essa energia, ela vai atuar no campo mental, no campo emocional e no campo físico. No campo mental, né? Ela vai trazer uma tranquilidade da mente da pessoa, uma serenidade. No campo emocional, ela vai ir diluindo essas mágoas, essas tristezas, né? A pessoa vai começar a se abrir mais para perdoar, para confiar nas pessoas. E no campo físico, ela vai se sentir mais relaxada, mais tranquila. E aos poucos, conforme ela for fazendo o tratamento dela, as sessões de Reiki dela, vai sendo limpo, né? Esses sentimentos, essas emoções, e ela já não vai pensar mais tanto naquilo ali, ela vai começar a abrir a mente dela para pensar em coisas positivas, né? E então essa doença dela vai se dissipando aos poucos. A terapia holística, então, ela trabalha dessa forma. Ela não vai atuar na parte ali da doença. Ah, eu tô com uma dor de cabeça ou tô com uma dor de estômago. Muitas pessoas, elas têm muito problema de úlcera, gastrite, né? Questões estomacais. Eu, durante muito tempo, mas muito tempo, assim, tive muito problema de enxaquecas e problemas de dor de estômago. Eu tava sempre com problema de dor de estômago, né? Muita azia, muita gastrite, e era uma dor horrível, assim, que até pensei que eu tinha alguma doença mesmo na parte estomacal. Mas com o passar do tempo, conforme eu fui me tratando com Reiki, me tratando com as terapias, me autoconhecendo, buscando o autoconhecimento, eu fui percebendo que muitas coisas que as pessoas me diziam que às vezes eu não gostava, eu ficava para mim, eu engolia seco aquilo e logo meu estômago começava a doer. Às vezes era alguma coisa que a pessoa me convidava para ir em um lugar ou pedia para eu fazer alguma coisa, né? E aquilo ali não era algo que eu queria fazer, eu fazia contra a minha vontade. E aquele não que eu não dava, eu engolia e aquilo ia direto pro meu estômago e queimava muito. Então eu fui começando a me perceber as coisas que aconteciam antes daquela dor começar, né? E aí eu fui percebendo que realmente muitas emoções que eu tinha, elas estavam reverberando no meu corpo físico, porque tem a Cristina Cairo, que ela fala sobre doenças manifestadas no corpo físico, quais são as emoções que te atacam. Então, se tu parar para analisar, quando tu tá com problema de garganta, o que é que tu não tá querendo expor, que tu tá com vergonha, ou que tu não quer criar atrito, ou quantos nãos tu não está dando? A pessoa te pede uma coisa, a pessoa diz uma coisa e tu não consegue dizer, não vou hoje porque eu não estou afim, não, eu não quero, não, eu não gostei disso, e a garganta já ataca. Ou quantas coisas você engole a seco e o teu estômago começa a ferver, né? Joelho, quando tu tá com um problema no joelho, quantas vezes tu tá com problema no joelho, por quê? Porque tu tá sendo inflexível diante de uma situação, tu não quer dar o braço a torcer, mesmo que tu saiba que tu não tenha razão naquela situação. Então o nosso orgulho é tão grande que a gente não quer admitir. Ah, mas eu tive um problema de saúde, por isso o meu joelho ficou assim e tal. Ok,
Só que se tu não tivesse sendo tão inflexível em alguma situação, o teu joelho ele teria se curado de forma mais rápida, né? Então a terapia holística é isso, ela trabalha cuidando das tuas emoções, limpando a tua mente, te auxiliando para que tu tenha uma vida mais saudável. E não é só assim para tratar doenças, mas para evitar que tu fique doente. Ela é uma terapia preventiva, que ela vai te auxiliar se tu tiver com boa vontade, se tu realmente quer te curar, se tu realmente quer mudar de vida. As terapias holísticas, elas vão te trazer esse novo olhar sobre a vida, esses cuidados, porque já diz na Bíblia, né? Não é o que entra pela boca do homem, e sim o que sai. O que você anda falando, anda pensando, né? Você anda abrindo a boca para enaltecer, para agradecer, para elogiar, ou você anda abrindo a boca para criticar, falar mal, né? Às vezes a gente nem se percebe, às vezes a gente não percebe, quando vê a gente já tá criticando, já tá falando mal, já tá, né? Então, assim, as terapias holísticas, elas servem para nos tratar como um todo e trazer esse crescimento, né? Esse desenvolvimento pessoal. Então, ela não é apenas uma terapia para ajudar a tratar as dores do corpo, né, as dores físicas, mas sim ela trata tudo. Tu imagina uma árvore que tá lá dando problema na tua casa, ou até mesmo aquelas ervas daninhas, aqueles insos que a gente chama, que ficam crescendo no jardim. Você vai lá, arranca, só que você não tira a raiz. E aí, quando você menos percebe, já tá lá de novo aquele inso, a árvore já cresceu, já tá cheia de folhas, sujando a calçada de novo, né? E aí você reclama. Aí você vai lá, tira o inso, você vai lá, poda a árvore, né? Mas você não arranca as raízes. E ali, daqui a pouco, vai lá e cresce de novo. Então, assim, o que acontece se tu conseguir enxergar essa raiz, arrancar a raiz, aquela erva daninha não vai voltar, a árvore não vai voltar a crescer. É a mesma coisa as doenças. Por que muitas pessoas, às vezes, elas têm um câncer e aí elas vão lá, fazem tratamento, elas ficam boas, passa um tempo, o câncer volta, né? É a mesma coisa, outros tipos de doença. Você vai lá, faz um tratamento, resolve, daqui a pouco volta. Porque você continua com aquele padrão mental, você continua alimentando sentimentos, emoções, né? De coisas pesadas. Você não consegue perdoar, você não consegue seguir em frente, você não consegue ter, né, aquela coisa de confiar nas pessoas, você tá sempre desconfiando, sempre com medo de ser traído, de ser enganado, né? Então, assim, são N sentimentos, tá sempre amargurado, sempre triste, sabe aquela coisa assim, ai, que saco, hoje tá chovendo, ai, não vou poder sair. Aí tem sol, ai que saco esse sol, um calorão desse, agora como é que eu vou sair? Entende? A gente tá sempre assim reclamando, sempre achando uma coisa difícil, uma coisa ruim. Então, assim, as terapias holísticas, elas vêm para cuidar do todo, né? Nossa mente, nossas emoções, nos ensinar a sermos mais pacientes, a nos amarmos, a nos cuidarmos, né? Então era isso, eu espero que eu tenha explicado um pouquinho melhor. Eu sei que eu me estendo nas minhas explicações, às vezes acabo dando umas voltas, mas eu espero que tenha dado uma clareadinha assim na tua mente. E se tu tiver alguma dúvida, tu pode me perguntar. As terapias holísticas, elas vão te ajudar a dar uma repaginada na tua vida, sabe? Você olhar para você com mais amor, com mais respeito e dessa forma também atrair pessoas que te olhem com mais amor, com mais respeito, pessoas que estejam de acordo com aquilo que você busca. Só que assim não adianta às vezes eu buscar amigos, um relacionamento que me valorize, que me ame, que me respeite, se eu mesmo não faço isso comigo, né? Então elas também te auxiliam muito nisso, a olhar para dentro de ti quem tu verdadeiramente é. O que verdadeiramente tu gosta, o que verdadeiramente tu tá fazendo com a tua vida. Se a tua vida não tá boa hoje, se tu não tá feliz, qual é o caminho, né? É olhar para dentro de ti, cuidar de ti, entender
o que é bom e o que não é para ti e poder fazer escolhas mais assertivas, poder dizer não quando você não está afim ou quando algo está te fazendo mal, dizer sim quando você está afim de dizer sim, né, e não apenas para agradar os outros. Então, quem ainda nunca fez uma terapia holística, quem nunca buscou esses caminhos, eu posso te dizer assim, por experiência própria, vale muito a pena, sabe? Te conhecer, saber quem tu é de verdade, né? Os teus verdadeiros defeitos e qualidades, o que não tá bom, eu posso mudar? Ok, por onde eu começo? E o que eu não posso aceitar, entende? E sair da zona de conforto, né? Trazer prosperidade para tua vida, trazer pessoas, como eu disse, que te amem, que te respeitem pelo que tu é e que queiram estar contigo por vontade e não por necessidade ou por carência. Então era isso, gente. Um beijo, né, do fundo do coração. Uma boa semana, restinho de semana para todos. E a gente se vê no próximo vídeo aí, certo? Se você gostou, deixa seu like e me diga se isso fez sentido para você ou não, ok? Um beijo e até a próxima!